Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à Apóstolos Academia Profética. Sejam bem-vindos a mais um Pode Isso, Pastor. Aqui nesse ambiente nós não formamos ouvintes, nós habilitamos vozes. Aqui nós não treinamos religiosos, capacitamos profetas que se tornarão comunicadores do reino de Deus. Você não está aqui por acaso. Deus te escolheu para ouvir essa palavra de hoje e romper espiritualmente. A mensagem que vai ser ministrada aqui e liberada sobre as nossas vidas hoje é a voz que desperta soldados. Você é um soldado de Deus. Você foi chamado para cumprir um grande propósito e que nessa noite o Senhor possa tocar você de forma personalizada. Eu sou o pastor Charles e você está no Pode Isso, Pastor. Vamos juntos agora fluir de Deus e antes de iniciar o nosso assunto e tema de hoje, eu quero orar com você e que o Senhor possa acessar as regiões necessárias da sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós abrimos o nosso coração, o nosso espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Fala conosco, fica conosco, pois é isso que buscamos e é isso que nós desejamos de todo o nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Queridos, hoje aqui, no Pode Isso, Pastor, nós queremos abordar este assunto tão abençoador, que é o próprio Deus passando através das nossas vidas para anunciar a sua vontade aqui na terra. Você é muito mais do que você pensa e aplicando a sua fé, caminhando com Deus, você certamente vai romper. Há uma unção que se move agora, neste exato momento. Há destinos sendo realinhados. Enquanto esta palavra entra em você, Deus está reativando dons, reavivando chamados e reacendendo o altar que o inferno tentou apagar. Satanás tentou parar você e limitar você na unção e no seu chamado durante muito tempo. Mas eis que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Neste momento, neste podcast, Deus quer romper contigo e te fazer mais do que vencedor. Você não está ouvindo mais um podcast simplesmente. Você está dentro de uma convocação espiritual. Eu quero começar falando sobre o chamado para os dons, o chamado que é para todo crente, para todo cristão, para todo aquele que crê em Jesus e quer fazer obras maiores. Em 1 de Coríntios 12:7, a palavra de Deus declara: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Paulo não diz a alguns, ele diz a cada um. A cada um de nós, o Espírito Santo está entregando dons, deliberando unção, capacitando, e a vontade de Deus é que eu e você possamos fluir, amém? O Espírito não faz acepção de pessoas, ele distribui dons conforme a necessidade da missão. E aí entra a importância de saber qual é a missão a se cumprir. O que Deus falou ao seu respeito, o que Deus falou a respeito do chamado da igreja, do pastoreio que está como autoridade sobre a sua vida. Todo crente cheio do Espírito Santo tem potencial para operar em dons específicos, mas nem todos os crentes decidem ativá-los, ativar esses dons, fluir nesses dons. Os dons, eles não são medalhas, eles são ferramentas. Os dons de Deus são ferramentas para serem usadas por nós a todo tempo e constantemente. Eles, os dons, não servem para exaltar o homem, mas para expandir o reino de Deus aqui na terra. Se o Espírito habita em você, então os céus te deram acesso às armas espirituais para curar, libertar, revelar essa grandiosa vontade que Deus tem de falar com seus filhos e de salvar a muitos. Mas sempre que a unção está ativa e operante na sua vida, alguns sinais vão começar a acontecer. E eu costumo dizer que este momento é quando o inferno te reconhece. Todas as vezes que você começa a ser usado na unção, todas as vezes que você se posiciona como ungido de Deus e decide no seu coração romper e ir além, você é denunciado no mundo espiritual. O favor de Deus sobre a sua vida faz de você um farol no mundo do espírito.
E eu quero que você compreenda muito do que eu vou falar agora, porque certamente essa é uma resposta para muitas das suas perguntas. Aqui no Pode Isso, Pastor, na Apóstolos Academia Profética, nós queremos tornar você profético. Essa é a nossa missão. Em Atos 19:15, a Bíblia nos declara algo muito profundo e precioso. Conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O inferno reconhece a autoridade espiritual. O inferno inteiro reconhece alguém que está operando na unção e que tem autoridade espiritual. E aqui nessa passagem de Atos 19:15, isso fica muito bem claro para todos nós. Demônios não temem títulos, mas a unção é algo que eles vão perceber e automaticamente vão respeitar. Demônios não respeitam títulos, não respeitam microfones, eles não se tremem de medo por alguém que está numa plataforma em um altar. Os demônios, o mundo do espírito, respeita a autoridade que opera debaixo da unção. Amém? Então, quando o inferno te reconhece, é porque o céu te autenticou. Deus respaldou você espiritualmente. E agora o inferno inteiro se rebela contra você. O inimigo não desperdiça munição contra quem não representa ameaça. Eu vou repetir isso. Satanás e seus demônios não desperdiçam munição contra quem não representa ameaça para eles. Se você está sendo alvejado pelo inferno, é porque o inferno está reconhecendo a unção que está na sua vida e o projeto dos demônios é parar você. E por muitas vezes, ao não entender essas circunstâncias, você acha que Deus está demorando para falar, que Deus está em silêncio, que nada dá certo. Você se pergunta se está no lugar certo, congregando na igreja certa. E, na realidade, Deus está derramando unção sobre a sua vida, autenticando você no mundo do espírito, e os demônios estão perseguindo esta unção porque temem que você avance e cumpra o seu chamado. Se o inferno se levantou, é sinal que o céu te levantou primeiro. Quando os demônios se levantam, eles só se levantam por um motivo, porque você já está de pé. Porque você já se posicionou como um vencedor. Você foi detectado no radar espiritual. Por isso as entidades passam a usar pessoas para te oprimir, para tentar ferir você, para tentar atacar o seu sentimento e paralisar você espiritualmente. O brilho da tua obediência incomodou as trevas. Isso fez de você alguém com um alvo nas costas. E Deus está dizendo aqui nesse podcast para você: não temas, eu reconheço o que você carrega. E quando Deus faz você entender o que você carrega, o inferno tenta te parar. Porque o inferno não consegue aceitar alguém celebrado pelo selo de Deus na terra. É quando você começa a fazer a diferença. Agora, pastor, como é que eu vou permanecer atuando na unção? Como é que eu vou, pastor, fazer obras como as que Jesus fez? Você precisa começar fazendo algo que é muito falado no meio cristão, que é fechar a brecha. Todo mundo já ouviu esse jargão, fecha a brecha, irmão. E se você começar a fechar as brechas, certamente esta unção vai tender a crescer mais e mais, e você vai pisar a cabeça da serpente, você vai se sobressair contra o seu inimigo, né? Porque Satanás, ele é denominado o inimigo da nossa alma, o inimigo de nossas vidas, mas Cristo veio para que tenhamos vida e tenhamos de forma abundante. Amém? Ezequiel 22:3 declara: busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha, e não achei. Aqui Deus está procurando, equipe, Bernardo, um homem para entrar na brecha, um homem para que ele use para resolver o problema de toda uma nação. E aí Deus não está encontrando este homem.
nas situações da sua família, nas situações do seu sentimental, nas situações da sua rua, do seu bairro e até mesmo da sua igreja. Deus está somente procurando por alguém que se posicione na brecha. E se aquela pessoa se posiciona nesta brecha, Deus começa a fazer uma infinidade de coisas que as pessoas ficam sabendo distante e vêm para perto para ver com os próprios olhos. Então veja bem, a brecha ela é um vazamento espiritual. É uma fenda aberta por desobediência, por orgulho, por negligência. E quando Deus convoca alguém para ir para a brecha e fechar essa brecha, é para que a desobediência caia por terra, é para que o orgulho caia por terra, é para que a negligência caia por terra. Porque a brecha é por onde a serpente entra sorrateiramente para derrubar autoridades. Então, pessoas mal posicionadas no ministério, pessoas mal posicionadas na família, pessoas que não conseguem perdoar, que são ruins de obedecer, ruins de seguir comando, ruins de lidar com correção, são pessoas que estão abrindo uma brecha pela qual Satanás, a grande serpente, vai entrar no meio da obra e vai causar um grande prejuízo. Por quê? Porque se aquela obra tem unção, os demônios certamente virão. Igreja que não tem demônio, igreja que não manifesta entidade, igreja que as pessoas não são libertas, essa igreja está com problema. Esse problema é a grande brecha que está aberta e os demônios estão ali muito confortáveis. Agora, uma igreja com unção e uma igreja que fecha as brechas é uma igreja que os demônios saem, os enfermos são curados e vidas se rendem a Cristo Jesus. Então, a brecha é por onde a serpente entra sorrateiramente para roubar a autoridade. Quer ver? Você que me assiste agora, você aluno da escola, você amigo, irmão, que certamente terá acesso, né, a esse conteúdo, os dias que virão. Você quer ver o inferno inteiro ser derrotado? Fecha a brecha. Você quer ver a sua vida mudar? Fecha as brechas. Não deixe Satanás ter contra você direitos legais para atuar e destruir a sua alegria, a sua felicidade, o seu chamado. Não tem como vencer o inferno quando você ainda tem áreas da sua vida que Satanás tem poder para tocar. Você precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E você começa se sujeitando a Deus, negando a si mesmo, mudando o seu modus de vida, o seu modus operandi, recalculando a rota. Então, se você quer ver o inferno ser derrotado, feche as brechas. E eu, pastor Charles, o apóstolo dessa igreja, estou aqui para ajudar você. E quem sabe a partir de hoje você possa dizer de boca cheia, eu tenho um pastor. Deixa Deus te honrar, deixe Deus fazer na sua vida. Restaure a sua vida, amém? Restaure a pureza do seu coração, alinhe o coração à vontade de Deus, porque a intercessão sem arrependimento é somente um ruído, não é guerra. Não adianta você querer interceder pela família, pela igreja, pelo seu trabalho, pela sua nação, se existem áreas da sua vida que Satanás ainda tem tocado nelas. Aleluia. Quando o altar é restaurado, o fogo volta a se manifestar, o fogo volta a cair. Quando o fogo não está ativo em um lugar, quando o fogo não está operando, quando a unção não está operando, é porque o altar está quebrado. Agora, quando o altar está restaurado, quando as brechas estão fechadas, ali o poder de Deus vai fluir e vai fluir com muitas manifestações e sinais e maravilhas. Amém? Então, quando o altar é restaurado, o fogo volta a cair. E onde o fogo está, onde o fogo de Deus está, ali a vida. E onde há vida, o inferno perde terreno. Deus quer fazer em você algo muito maior do que aquilo que você tem pedido e pensado. Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, então eu sararei a sua terra. Deus está dizendo, se você fechar a brecha, eu vou descer aí na terra e eu vou transformar tudo na sua vida. E às vezes você se pega lutando contra pessoas, contra situações, tentando resolver do seu jeito, e Deus só esperava uma coisa: fecha a brecha. Se você fechar a brecha, se humilhar,
e orar. Olha, você primeiro fecha a brecha, depois você se humilha, ora. E se humilhar aqui, você pode colocar na categoria de um jejum, na categoria de um momento de adoração, de oração. Porque alguém que fecha a brecha é aquele que deixa a prática ruim, deixa o pecado, é aquele que limpa o coração, que se arrepende, e aí Deus entende isso, derrama uma nova unção e ele vem estar com você. Meu Pai, isso é muito forte. Porque a autoridade que nós sonhamos ter, ela vai vir para mim e para a sua vida na mesma medida de entrega que você tem. A autoridade que vem da entrega. Aleluia! João 15:7 declara isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A autoridade espiritual não se impõe. A autoridade espiritual se conquista pela cruz. O diabo, irmãos, não teme quem grita alto. Ele teme quem permanece fiel. Não pense que porque você vai orar com alta voz, e aquilo vai ser só um ruído no mundo do espírito. Agora, se você for alguém bom, de obediência, se você for aquele que tem fechado as brechas constantemente, se você é aquele que tem se humilhado diante de Deus e clamado a Deus e concordado com Deus acerca de sua própria palavra, você vai ser alguém destemido aqui nessa terra, e os demônios vão até tentar te perseguir, mas nunca te tocarão. Aleluia! Esse é o poder da unção. Esse é o poder do crente que não está no volume de uma voz, mas no volume da obediência que ele carrega no coração. E essas são coisas que toda a igreja precisa saber. E você saiu na frente. Você está sendo um privilegiado hoje de estar aqui no Pode Isso, Pastor, na Apóstolos da Academia Profética, estudando conosco, meditando nessa palavra, vendo a sua fé crescer. Porque enquanto você ouve essa palavra, Deus está ativando você de forma específica nos dons, na vida, restaurando altares, ativando você para que você se torne profético como Deus é profético. Deus é profético. E a vontade dele é que você, meu irmão, pastor, amigo, também seja profético. Aleluia! Você quer ter autoridade? Se você que está me assistindo agora quer ter autoridade, ore até que a sua carne se cale. Se você quer ter autoridade, jejue até que a sua alma te obedeça. Subjugue o seu corpo. Paulo disse, eu esmurro meu próprio corpo para mantê-lo em obediência. E você pode fazer isso. Se você quer ter autoridade, então ter autoridade é mergulhar na palavra até que se torne uma espada na sua boca. Se você quer ter autoridade, mergulhe na palavra de Deus até que ela se torne uma espada na sua boca. Porque tudo que sair da sua boca terá certamente um fim proveitoso. Você vai cumprir o propósito, você vai atingir o alvo. E se o herdeiro for menino, nada o diferencia de um escravo. O meu papel como apóstolo, o meu papel como pastor, como mentor aqui no Pode Isso, Pastor, na Apóstolos da Academia Profética, é fazer com que você, o mais rápido possível, se torne um crente maduro. Jesus estava pronto com 12 anos para ensinar, para falar nas sinagogas, mas ele não estava pronto para ser traído, não estava pronto para ser abandonado, e por isso ele só começou o seu ministério aos 30. O maior erro dos dias de hoje é confiar responsabilidades a pessoas que você sabe ainda não estão maduras o suficiente, ainda não suportam ser abandonadas, não suportam ser corrigidas, não suportam ser experimentadas. E isso tem que ficar muito claro para que a igreja pare de passar por dores desnecessárias. Pastor, diácono, ministro do evangelho, urgentemente você precisa exercitar os seus músculos espirituais, o seu entendimento, o seu homem interior, através do jejum, através da oração, através da obediência, para que Deus possa te usar muito mais. Isso que eu estou declarando aqui hoje para você é para que você entenda que o que Deus tem, como está escrito ao seu respeito, são pensamentos muito maiores, são sonhos muito mais altos, e Ele quer operar isso na sua vida. Lembre-se, Jesus venceu Satanás.
não com emoção, não com gritaria, mas com as Escrituras. A palavra é o código da vitória espiritual. A palavra de Deus é o código da vitória espiritual. Você precisa ouvir mais essa palavra. E eu até recomendo você seguir o pastor Charles aí no YouTube, seguir as redes sociais dessa igreja tão abençoadora, por onde nós temos vivido aqui grandes milagres, sinais, temos assistido vidas serem transformadas. É um lugar de construção, é um lugar de renovo, é um nascer de novo verdadeiro, onde nós vamos passar por cada etapa até que você se torne um crente maduro. Amém? Porque um crente maduro, Bernardo, Vitória, Miguel, ele consegue discernir o ambiente da unção. E por que é que ele consegue discernir o ambiente da unção, Bernardo? Porque aquela pessoa agora madura, experimentada na fé, ela está operando na unção. Então, tudo que não é unção, tudo que é brecha e tem acesso de demônios, automaticamente aquela pessoa identifica. Por quê? Porque o radar espiritual dela está alinhado, conectado com o radar de Deus, com o radar do reino dos céus. Isaías 10, 27 diz, por causa da unção, o jugo será despedaçado. Está na hora de você se vestir da unção. Está na hora de você se posicionar debaixo de autoridade para ter autoridade. E aí o manto será passado para você. Todos nós, todo pastor deve ter pastor. Todo profeta deve ter sacerdote. Toda pessoa que vier entregar uma palavra para você, você tem que ter um entendimento e procurar saber de onde vens, onde você congrega, aonde você toma a ceia, aonde é que você dizime e oferta, quem é o seu povo, quem é seu pai. Porque pessoas que têm brechas, elas não conseguem se submeter, elas são difíceis de lidar e Deus quer fazer você amadurecer. E a unção é um alimento poderoso, um alimento espiritual que vai habilitar você, que vai te ajudar nesse exercício da fé, porque a fé é assim, irmão, quanto mais você exercita, maior será o poder que vai operar na sua vida. O ambiente da unção, ele é sensível. Diga comigo, o ambiente da unção é sensível. Então, onde o Espírito se move, o inferno tenta infiltrar-se. Toda igreja, equipe, que Deus está operando, seja na vida do pastor, do apóstolo, da equipe de intercessão, toda igreja que a unção opera, toda igreja que está alinhada, toda igreja que nasceu de Deus e está crescendo, assim que a unção começa a operar, os demônios tentam se infiltrar. Eles entram por essas brechas essas que pessoas abrem. E tudo que o homem faz, é o homem que tem que resolver. Veja, Adão perdeu a autoridade. E Deus, então, enviou Jesus, outro homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós, para ir resolver o que Adão causou. E Jesus teve maturidade, usou a palavra de Deus em unção e foi vencedor. E fez de mim e de você mais do que vencedores. Então, onde o Espírito Santo se move, o inferno tenta se infiltrar. Os espíritos caídos, queridos, operam por meio de distrações, de vaidade e das feridas não tratadas. Ah, fulano me ofendeu e aí eu não sei mais. O que você acha? Tome cuidado com isso. Tome cuidado com esses moveres que às vezes involuntariamente, por ter aprendido em casa, por ter aprendido com as dores, nós sempre usamos essas armas, né, para tentar resolver problemas ou ficar bem com alguém. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, as armas desta guerra que nós travamos, elas não são carnais, naturais, são poderosas em Deus. E só usa a arma quem tem maturidade. Você não vê menino com revólver na mão. Você não vê menino tomando decisões e assinando coisas. Você não vê isso. Você vê pessoas maduras, decidindo e respaldando a palavra que carrega. Aleluia! Não seja você, preste muita atenção, não seja você um vaso contaminado.
O que o diabo mais quer é identificar pessoas confessas a Cristo, que agora carregam a unção, porque a Bíblia diz que sobre todos nós foi deliberado, derramado a mesma unção. Satanás quer possuir pessoas que têm a unção e usar essas pessoas sem o conhecimento delas. Elas pensam, eu estou fazendo para Deus, sem Deus. Porque no momento que Deus não opera no meio de bagunça. Deus não abençoa bagunça. Deus não usa vaso sujo. Deus não usa vasos que faz motim, que faz fofoca. Deus não usa vasos que entra em acordo para jejum, para oração e fica com cara de paisagem, dizendo que fez quando não fez. Deus, os olhos de Deus estão sobre nós. E eu estou aqui como pastor, como seu amigo, como seu tutor espiritual, para te ajudar a se mover, recalcular a rota e se alinhar com a unção de Deus. E aí você vai passar a ter os resultados sonhados. Você vai prosperar nas suas finanças, no seu sentimental, na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. Não seja você um vaso contaminado. Seja você um canal purificado. Aleluia. Grave isso no seu coração. A unção não é para impressionar ninguém. Ela é para transformar vidas. Mas eu vejo, está cheio de pessoas com a unção, mas não permite que a unção opere a ponto de transformar suas vidas. Confessou Jesus, recebeu a unção, vem ao altar todo dia, tá entendendo? Mas quando acaba o culto é a mesma pessoa. E não precisa muito de revelação para saber disso. Ela continua andando com o mesmo povo que não crê em Deus, ela se assenta na roda dos escarnecedores, ela continua postando na internet a mesma vida que ela tinha antes, ela não libera o reino dos céus que já está dentro dela. Por quê? Porque está seduzida, encantada, amarrada pela grande serpente que tem entrado pela brecha que está aberta. Você quer ter bons resultados, você quer viver o extraordinário de Deus, fecha a brecha. Mas esse tipo de palavra ofende muito. Esse tipo de palavra faz com que pessoas voltem a funcionar. A unção, ela não vem para exaltar homens, ela vem para enviar homens. Ela vem para te enviar para o centro da vontade de Deus. A unção serve para isso, não para promover. Muitas pessoas estão fazendo uso da unção para se autopromover. São conhecidos como os falsos profetas, que estão atrás de 3 coisas: fama, dinheiro e prazer. Todo falso profeta está em busca dessas 3 coisas. Não seja você esse tipo de pessoa. Amém? A unção de Deus, ela cura o que o tempo feriu. A unção restaura o que o pecado destruiu. E a unção é ela, a unção que muda o tempo. Ela muda o tempo. E esse tempo se chama tempo Kairos, tempo perfeito, tempo da vontade de Deus. Só a unção faz isso. A unção que cura o tempo, a ferida. A unção é que transforma. A unção é que faz o novo de novo. E a unção revela o tempo Kairos de Deus. Agora, se falamos tanto sobre unção aqui no nosso Pode Isso, Pastor, na nossa academia profética, precisamos entender que ela, a unção, o discernimento que opera aliada à unção, é a bússola do homem e da mulher de Deus. A unção é a bússola do guerreiro, do soldado, como está aqui o título da nossa mensagem de hoje. Hebreus 5,14 diz: o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Sabe por que Deus confronta você? Sabe por que o seu pastor fala o que você não gostaria de ouvir? Sabe por que ele passa azeite na sua ferida e você sente aquela dor e fica a ponto de se rebelar e sair da igreja e voltar para o mundo e voltar para a antiga vida? Para que você crie maturidade. Essas tratativas e essas tentativas que às vezes você entende como ofensa, é a vontade de Deus para criar em você maturidade, para que você deixe o alimento de criança e passe agora a se alimentar como um adulto da fé. Então só fica quem suporta.
Só fica quem suporta. Jesus dizia, até quando eu estarei convosco? Homens de pequena fé, homens imaturos, fé pequena. Agora, homens maduros, fé madura. É isso que você precisa compreender. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Sabe por que as pessoas não têm as faculdades exercitadas, Vitória? Porque são procrastinadores espirituais. Eles vivem o mesmo culto todos os dias, porque o culto para eles deixou de ser culto há muito tempo. É uma rotina espiritual baseada num cargo que recebeu. São imaturos. Agora, se você está aqui na Apóstolos Academia Profética, não pode isso, pastor, é porque você entendeu. E dentro de você, o grito da unção, o Espírito Santo diz, está na hora de mudar, camarada. Está na hora de mudar, mulher de Deus. Está na hora de se levantar. Está na hora de ser a luz da sua casa, de se tornar o primeiro empresário da tua casa, que vai mudar a história de todos que estão lá. E não importa de onde tu veio, querido, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele capacita todos aqueles que ele chama. Deus quer fazer na sua vida, deixa Deus fazer. Glória a Deus. Aleluia. Discernimento é o radar do Espírito. Então começa a clamar para Deus te dar discernimento de Espírito. Aleluia. Sem discernimento, o crente luta contra pessoas em vez de resistir aos principados, às potestades, os dominadores do mal, nas regiões celestiais. Amém? Sem discernimento, confundimos guerra espiritual com ofensa emocional. Sem discernimento, você confunde... Meu Deus do céu. Aleluia. Jesus, gente, fica comigo aqui. Eu vou repetir isso. Porque isso não foi carne nem sangue que revelou para nós hoje. Aleluia. Veja bem, sem discernimento, você confunde guerra espiritual com ofensa emocional. Você está emocionada demais, você está emocionado demais. E o apóstolo Paulo diz que o nosso culto, a nossa vida a Deus, ela é 50% espiritual, 50% natural, carnal. Você tem que ter maturidade, postura. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você está ficando nervosa muito fácil. Você está com os nervos à flor da pele. Cuidado, senão você manifesta, viu? E tudo que Deus quer é te libertar. Amém? O discernimento é um dom que abre portais de entendimento. Salomão disse, gaste tudo que você tem para adquirir sabedoria. A salvação foi de graça. Amém? Amém? Mas um justo teve que entregar a vida para conquistar a salvação. Você foi salvo mediante a fé. Aleluia, você creu em Deus. Agora o resto, irmão, você tem que marchar. Você tem que buscar conhecimento, você tem que ir na fonte. Você tem que saber aonde é que a unção está operando. Meu Deus. Nem Jesus Cristo de Nazaré começou o ministério sem identificar onde a unção estava. Ele sabia, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, todo o poder que está no céu e na terra foi dado a mim, mas neste momento, o meu Pai, que é onisciente, onipresente, onipotente, que ele está em todo lugar, neste momento, ele não está operando em mim, ele está operando em João Batista. Então eu vou até onde a unção está, eu vou reconhecer aquela unção, eu vou honrar aquela unção, porque a quem honra, honra. E ele vai até João Batista e diz, me batiza. E João diz, eis aí aquele a quem eu não sou digno nem desatar a sandália dos pés. João disse, não, é você que tem que me batizar, Jesus. Ele disse, não, é necessário para que se cumpram as Escrituras. Era necessário a Jesus se submeter, era necessário a Jesus ser batizado por João. Então, até Jesus Cristo teve pastor, até Jesus Cristo teve mentor, até Jesus Cristo se submeteu à uma unção. Mas está cheio de gente dizendo, Deus me use, eu tenho, eu sou, eu faço, cuidado. A serpente, Dagon, está enrolada assim em você e sussurrando aqui no seu ouvido, sibilando. E o que você deveria ser luz, você pode estar sendo trevas. É uma revelação, irmão. Deus quer libertar. É por isso que esse tipo de informação, esse tipo de profundidade não é ministrado no altar.
Porque 50% ali estão alinhados na unção. Os outros 50% estão atrás da bênção, atrás da bênção, atrás da bênção. Quando a Bíblia diz, buscai então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, algo que está sobre, unção, justificação. As outras coisas serão acrescentadas. Eu estou aqui para te fazer alguém profético. Eu estou aqui para que você consiga atingir o alvo sem passar por algumas das dores que eu tive que passar. Eu estou convidando você para malhar comigo, para exercitar o seu entendimento, o seu homem interior, exercitar a sua fé. O discernimento é o dom que abre portais de entendimento. Ele mostra onde atacar, quando se calar e quando agir. Só o discernimento pode te dar isso. É ele que separa a emoção do espírito. O discernimento separa a emoção do espírito. O zelo da carne e a verdade da aparência. O discernimento tem essa capacidade para operar na sua vida. Aleluia! Eu quero fazer uma declaração de fé e de poder sobre você. Em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu declaro: toda brecha seja agora fechada. Todo o acesso espiritual seja agora fechado. Que essa brecha seja agora tapada em nome de Jesus Cristo. E que toda serpente, todo espírito contrário, caia por terra diante da glória de Deus que já está na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Queridos, você precisa se posicionar, então eu profetizo discernimento, sensibilidade, autoridade sobre a sua vida, que os dons adormecidos despertem agora sobre ti, em nome de Jesus Cristo, que o teu espírito se reacenda como tocha viva diante do trono de Deus, que você se posicione no seu chamado e passe a viver os resultados. Eu profetizo sobre a sua vida a unção do rompedor, a unção que quebra o jugo, a unção que te habilita. Aleluia! Seja cheio agora do Espírito Santo, caminhe em santidade e manifeste a glória de Cristo em todos à sua volta, em todos que Deus enviar até ti, em nome de Jesus. Seja curado onde você estiver. Seja curado nas suas emoções, seja curado no teu coração, que essa palavra possa enraizar dentro de ti e possa dar aqui as raízes e que venha a estação e dê os frutos necessários. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro que cada palavra que você ouviu aqui é porque Deus ainda ama você, é porque Deus ainda acredita em você, é porque você foi chamado para ser uma resposta, não para ser um problema, e Deus está dizendo: levanta-te e resplandece. Como ele disse àquela mulher chamada Agar: volte lá para debaixo da mão da sua senhora, volte para a casa de Abraão. Eu estou dizendo para você hoje: volte para o centro da vontade de Deus, volte para refazer os votos que você fez com Deus, seja bom de obediência e não se torne você o canal pelo qual Satanás vai entrar para destruir a sua casa, a sua família, o seu ministério e o seu chamado, porque se você parar, outras pessoas vão parar também. Não queira ter nas suas mãos o sangue de alguém que se perdeu. Se posicione, seja um cristão de verdade. Não tente criar na mentalidade das pessoas as frustrações que você carrega no seu coração. Antes, libere o reino de Deus que já está em ti, que já habita em ti e que flui através da unção, no poder e na autoridade do nome de Jesus. A unção na sua vida se chama Espírito Santo. Seja cheio dele agora. Você não é mais um espectador, você é um soldado de Deus. Você não é apenas um crente, você é um embaixador do reino dos céus. E você precisa entender isso, querido. O inferno saberá o teu nome, porque o céu te reconhece primeiro. Se os demônios estão se levantando, eles estão se levantando atrasados, você já está de pé, Deus já te levantou. E você prevalecerá contra as trevas. Aleluia! Eu sou o apóstolo Charles e este foi mais um episódio do Pode Isso, pastor. Na verdade, esse é o episódio 6 e que o seu coração possa queimar para que nessa próxima semana você esteja aqui conosco no episódio 7. Vai ser tremendo. Se esta palavra hoje ativou algo dentro de você,
Compartilhe com alguém que precisa aprender do Espírito Santo. E lembre-se, o poder não está apenas na unção que você sente, mas na obediência que você pratica.